Bom dia! Eu já estou captando a eletricidade da Nádia Luz. Querida, bem-vinda ao cenário feminino. Obrigada, Sônia. Já me contaram que ela é plugada no 220. Vocês vão ver por quê. Esse aqui é um estúdio dela. É uma sala onde você faz vários artesanatos e cria peças de utilidade mesmo, como esse que você vai ensinar. Isso mesmo, Sônia. Então, você bolou o quê? Aqui eu aproveitei os pedacinhos de tecido para a gente desenvolver um utilitário. Então, esse no caso pode ser um porta-lápis, um porta-óculos de sol, pode ser utilizado como porta-maquiagem. Fiz uma homenagem para nossas amigas tricoteiras, né, para aproveitar aí, e um acessório para a gente estar guardando as agulhas, olha que legal. Olha que presente bom, né, para você dar para a mãe, para a avó, que faz tricô, até crochê, põe a agulhinha lá. Isso, para poder organizar, precisou, sabe onde tá. Falando em organizar, ela tem vários tipos de artesanatos de patchwork para guardar materiais de costura. Nós vamos mostrar para presentear um acessório para a gente organizar geral, todos os cantinhos, maquiagem, ateliê, tudo certinho. E quem quiser aprender, ela também dá aula. Isso. O seu, já vamos começar que você está curiosa aí, o seu telefone de contato. O meu telefone é 9698-3575 ou 3025-5256. Nádia Luz, esse nome você nunca vai esquecer, né? Não. Fala a verdade. Bom, luz e energia, né, Luz e energia, viu? E hoje a energia tá cara, hein? Opa, tá, né? Valorizando. É isso mesmo. Valorizada. Mostre o passo a passo que eu já volto aqui. Legal, tá Sônia, bom? Obrigada. Vamos lá então? Ensinaremos então a fazer esse estojo menorzinho aqui, ó. Então nós vamos iniciar da seguinte forma. Aqui eu separei alguns retalhinhos de tecido, porque quem faz patchwork acumula muito tecidinho nas gavetas. Então a gente pode fazer ele desta forma aqui, ó, que fica bem bonito, fica bem transado, é um patchwork bem legal. E a gente pode estar fazendo ele liso também, com um tecidinho inteiro, para reaproveitar aquele pedacinho que sobrou, tá? Então o nosso molde é o seguinte. Nós usaremos uma manta resinada dos dois lados, com a medida de 22 por 22. Então, um quadradinho pequenininho, um tecidinho de forro. O próximo passo... é a gente vai fazer esse trabalhinho com patchwork. De que forma? Eu vou traçar uma faixa, uma linha com lápis, de vértice a vértice, no meio traçando de um ângulo a outro a minha manta acrílica. E vou unir as faixas com a medida de pé de máquina. Uma seguida da outra até a gente fazer o preenchimento total da manta resinada. Aí vocês podem verificar aqui que eu fiz um tresponto para a gente estar unindo aqui de forma que fique quiltada a nossa peça. Assim o tecido fica unido à manta e o acabamento fica mais bonito, certo? Partindo deste ponto, nós temos aqui um molde que será disponibilizado no site, que eu pedi para vocês cortar a manta de 22 por 22 e depois a gente vai fazer o arredondamento de um dos lados. Mas eu vou estar disponibilizando o molde para que vocês façam a medida certinho, tá? Pós feito esse arredondamento, a gente vai estar colocando o zíper na nossa peça. O zíper que vocês vão estar utilizando é o zíper comprado por metro, tá? Ele facilita a colocação e nós usaremos um único lado do zíper, mas inicialmente deixem o zíper inteiro e depois eu vou explicar para vocês certinho como remover. Vamos usar para esse tamanho 60 centímetros aproximadamente do zíper. Não vamos esquecer de comprar também o cursor do zíper, tá? Que é pra gente estar colocando na peça para dar abertura e fechamento. Então nós vamos organizar da seguinte forma, ó. Arredondamos a peça, né? Depois que eu fiz o presponto que eu falei pra vocês, nós arredondamos com o nosso molde, a ajuda do nosso molde. E nós vamos posicionar o zíper em toda a peça.
para que ele fique... Aqui eu coloquei os alfinetes, não vamos esquecer do alfinete ficar com a ponta para fora, que é pra gente passar a máquina direitinho e ir retirando com cuidado esses alfinetes, pra gente não danificar a nossa máquina. Então, vamos passar uma costurinha aqui utilizando o pé de zíper em toda a volta, com bastante cuidado, juntamente com o forro em cima. Então, eu mostrei pra vocês aqui como fica o zíper fixado com os alfinetes. A gente sobrepõe o forro para que essa costura fique embutida, tá? E nós vamos passar uma costura em toda a volta. Feito isso, a nossa peça vai ficar desta forma aqui, ó, com a costurinha pronta, o zíper todo preso, e a gente vai desvirar. Então, a abertura dela é bem grande, a gente desvira toda a nossa peça, bonitinha. Detalhe, fizemos uma costura arredondada e eu não pedi para dar piques. Por que não, professora? Porque a gente não precisa dar piques em peças largas, o nosso arredondamento ele é grande, então não há necessidade do pique neste momento, ok? Vocês podem verificar que eu acabei de virar a peça e ela tá bonitinha, ela não tá pedindo para mim fazer nenhum pique, ela não ficou esquisita, tá? Agora a gente passa aqui uma costurinha toda a volta aqui, um press-ponto, pra gente unir a parte do topo juntamente com o forro. E aí podemos, aí quando passar a costurinha aqui, já faz o fechamento aqui do final, ó. Pode passar uma costurinha pra fechar tudo. E nós vamos destacar, sem medo de ser feliz, ó, a outra parte do zíper. Então olha só que legal. Com um pedaço de 60 centímetros de zíper, eu posso fazer duas nécessaire, duas bolsinhas. Então a gente reaproveita o tecido e reaproveita o zíper também. O nosso próximo passo é o seguinte: depois que a nossa nécessaire está costurada, eu vou fazer a parte do acabamento. Então aqui nós vamos colocar o cursor do zíper, bem bonitinho. Cursor do zíper, ó, zíper de metro, sempre combinando com o tecido. Lá na Monidai tem bastante cor, bastante cursor bonito para que o trabalho fique impecável, combinando sempre com tecidinho de qualidade, que lá também tem bastante. E aí nós vamos desvirar essa peça. Tomando cuidado, ó, é importante segurar ela assim, ó, para que não abra lá onde a gente colocou o cursor, tá? Então nós vamos desvirar a peça, ó. Desvirei, vai com cuidado. A peça vai ficar do lado avesso, correto? E aí, eu vou juntar ela desta forma aqui, ó, só para eu marcar um piquezinho aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Eu vou marcar um piquezinho aqui no fundo. Por quê? Porque eu vou precisar juntar o meinho do zíper lá no meio daquele pique que eu fiz com a tesoura, ó, para que a nossa peça tenha equilíbrio, tá? Então, marquei o pique, vou unir o meio do zíper com o meio deste pique e vou separar uma lapelazinha de 4 centímetros para a gente colocar o mesmo tecido do forro. Acabamento é primordial. Essa lapelazinha que eu tô falando aqui, ó, uma tirinha de tecido, tirinha, sobra, pra gente aproveitar mesmo todos os nossos retalhinhos. E nós vamos fazer o acabamento. Olha, eu dobrei pra dentro, dou uma dobradinha pra fazer como se fosse um viés de acabamento. Podemos usar o viés pronto? Podemos, mas como a gente sempre tem um tecidinho sobrando, fica legal porque ele fica bonitinho o acabamento. E a peça vai ter esse acabamento legal aqui, ó, para que a pessoa não perceba como foi que você fez esse acabamento assim. Então, eu vou abrir uma aqui que já tá prontinho, para que vocês vejam como fica bonitinho. Olha só, o acabamento certinho. Esse acabamento pode ser feito à mão, pode ser feito à máquina, tá? Então é só pra gente deixar tudo igualzinho, quem abre não percebe por onde foi acabada a nossa peça. Então nós temos aqui uma variedade muito grande de tamanhos, não esquecendo que quem tem agulhas e não tem as lãs, a Monidai tá cheia de novidades. Corram pra lá que tem uma mais linda que a outra, vocês vão adorar. Nádia, é impossível a gente saber tudo que tem na Monidai, né? É Nunca verdade. ouvi falar em zíper por metro, que você escolhe o cursor. Isso. E quantas vezes a gente compra um zíper grande e tem que cortar? Olha, maravilhoso, né? Economia, na Monidai né, tem Sônia? tudo de bom, né? Tem todos os materiais. Quer fazer aula com a Nádia? Você liga nesse telefone que ela já tinha dado, tá aqui. Isso. E o material, o molde, você pode baixar no nosso site ou
pegar na revista Mood Life, onde você pode Isso. colecionar. É Tudo isso que mesmo. você precisa, a Nádia ensinou para poder dar de presente, ganhar um dinheirinho. Isso, não muito é? bem. Um dinheirinho facinho, ó, 5 minutinhos, você prepara o material, reaproveita aquele tecidinho que tá estocado e vamos ganhar dinheiro. Ó, para encerrar, conta para nós quanto você vende esse porta... Olha, um porta-óculos assim, a gente pode estar vendendo em média 20, 25 reais. Olha, e o custo? O custo quase 3 reais para falar muito. Um custo Bom, de 3 reais você consegue estar fazendo uma aliás, peça. nós estamos numa época que precisamos ter uma Isso. renda extra, né? Precisamos sim, tá sendo Bom, bem querida, importante. adorei. Obrigada, Voltaremos. E você não sai daí, porque o nosso programa tem muita coisa de utilidade ainda.